Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Então, quando o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, veio à face da terra, glória a Deus, para buscar e salvar os que se haviam perdidos, não foi a graça de Deus um favor imerecido, mas a graça de Deus foi a justiça divina a favor daqueles que não tiveram culpa do pecado de Adão e pagaram o preço com a morte, porque está escrito que a morte passou a todos os homens. Por isso Deus, na sua santa e perfeita sabedoria, na sua santa e perfeita bondade, amor, compaixão e misericórdia, fez-nos justiça, glória a Deus, a ponto de trazer à Sagrada Escritura aquilo que era de fato necessário. E desde o princípio da criação, o Senhor, usando os seus santos, tiveram o Cordeiro de Deus em suas mãos e o imolaram e o entregaram ao Senhor como oferta e sacrifício bom, agradável e perfeito aos olhos do Senhor. Porque está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, com este sistema, e não sede conformado com este mundo, com essa maldade, malignidade que opera sobre os filhos da desobediência, pela prática do pecado e falta de arrependimento ao nosso Deus. Capítulo 12 e versículo 12 de aos Romanos está escrito: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, porque está escrito em Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em outras palavras, que não andam segundo o curso deste mundo maligno, perverso, animal e diabólico, que tem por finalidade matar, enganar e desfazer a palavra de Deus na vida daqueles homens e mulheres que entregaram seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para viver no presente século em santificação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, que não se conforma com este mundo, que não se conforma com esta era. Então, por isso, nosso Deus, sendo justo, sendo misericordioso e benigno, não nos fez um favor imerecido. Quantas vezes eu também pensei que o que Deus tinha feito pelo ser humano, o que Deus tinha feito pela humanidade, tinha sido um favor imerecido. Mas quando nós percebemos a bondade e a misericórdia de Deus, percebemos em Romanos capítulo 10, a partir dos seus versículo 1, glória a Deus, até o verso 21,
que Deus não nos fez um favor, mas Ele foi para conosco justo, justiça divina para com aqueles que dantes pecaram na ignorância e tiveram o prazer e a misericórdia de conhecer a verdade e de na verdade permanecer, ainda que sofrendo, ainda que perseguido, ainda que lutando, ainda que padecendo por um pouco de tempo, por amor da palavra de Deus. Nós somos justificados por Deus na pessoa bendita, gloriosa e divina de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus, a justiça divina. Dai glória a Deus, igreja. Então está escrito, Romanos 10, no versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a traseira do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz a palavra, aleluia, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, aleluia, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então observe que quando nós cremos na palavra de Deus, então nós carimbamos a justiça divina, que é a graça imerecida do Senhor, que se chama justiça, que veio para nos fazer justiça, porque nós estávamos debaixo da injustiça, debaixo do pecado, escravizado por Satanás, por ter vencido Adão através do diabo, chamada antiga serpente, que enganou Eva e que por sua vez Adão, caindo em transgressão com a sua esposa, por causa da transgressão da sua esposa, que dera ouvido à serpente, e a serpente a enganou, dizendo que por certo ela não morreria, que ela não seria padecido, desobedecendo assim a palavra do Criador, que dissera que se desse fruto comeres, certamente morrereis. E a primeira dádiva, e a primeira graça, e a primeira justiça que o homem perdeu foi a presença de Deus, de estar no paraíso do celestial, de estar na presença do Santíssimo, de estar na presença do Altíssimo. O homem não pôde mais ficar no Éden, teve que sair do Éden, não podia mais contemplar a face santa, a face adorada, a face divina, a face sagrada daquele que os havia formado e feito do pó da terra, a mulher formada da costela do homem e o homem feito alma vivente do pó da terra. Mas a transgressão, que significa desobediência à palavra de Deus, seja ela falada, seja ela escrita, seja ela revelada, então o homem teve que sair do jardim, teve que sair do paraíso, teve que sair do Éden e passou a padecer a fome, a sede, as necessidades, a dor, o cansaço, a fadiga, e esse mal passou a todos os homens que saíram da entranha de Adão e de Eva. Então todos os homens de um só sangue, foi formado todos os outros sangue de um só homem, todos os outros homens. E então a transgressão passou a todos os seres humanos. E observe que o Senhor, sendo justo e justificador daqueles
aqueles que se arrependem. Então o Senhor trouxe a sagrada justiça, chamado graça, conhecido por graça, conhecido pela graça, que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ensinou ao seu povo, ao povo de Deus, aos que criam e aos que não criam, aos que obedeciam e aos que eram rebeldes às sagradas escrituras. Então o apóstolo Paulo, ele interpôs por graça, ele falou por graça, ele foi cheio da graça, porque pela misericórdia, sendo injusto, alcançou a graça, a justiça divina. Então o que é graça? Graça não é um favor imerecido, porque Deus não é homem, nem é ser. Deus é espírito e não faz favor para ninguém, porque Deus não deve nada para ninguém. A graça não é um favor imerecido, a graça é uma justiça divina, porque pela misericórdia do Altíssimo, Deus querendo que todos os homens sejam salvos, sejam livres de onde o juízo divino está aceso, chamado o lago de fogo, chamado Hades, um lugar de tormento, onde as pessoas que não dão crédito, que são incrédulas, que são desobedientes, que são rebeldes à voz do Criador, à voz do seu Senhor, são lançadas nesse lugar de tormento, são lançados no lugar de sofrimento, porque é o juízo divino trazendo a justiça divina sobre os filhos da desobediência, como o Satanás que se rebelou contra Deus, como o anjo do Senhor que era outrora o anjo perfeito, mas deixou o seu coração ser mau, deixou o seu coração ser maligno, perverso, e se transformou em um animal diabólico, e ali ele foi vencido, como está escrito no livro de Apocalipse, no seu capítulo 12. E eles o venceram, e pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, onde o acusador dos nossos irmãos foram vencidos, foram derrubados. Então quem é ele? É o grande dragão, mencionado em Apocalipse 12. Ele é o grande dragão, Satanás, e a antiga serpente, chamado Diabo, que enganou Eva, que derrubou Eva, e que Eva deu do fruto a Adão, e Adão, caindo em transgressão também, comeu do fruto que Deus havia dito que não comesse. Assim é o pecado nos dias de hoje, assim é a rebeldia nos dias de hoje. Deus está dizendo aos homens que se arrependam dos seus pecados, que se arrependam dos seus erros, que se arrependam dos seus maus caminhos, que se arrependam, porque o final chegou, o fim chegou a toda a desobediência, a toda a rebeldia. Basta passar, aleluia, pela porta de uma delegacia, basta passar pela porta de um presídio, e nós percebemos onde é o fim da desobediência humana, quando você passa pela porta de um cemitério, nós observamos que muitos foram antes do tempo, porque foram rebeldes, porque foram malignos, porque foram desobedientes à palavra de Deus. E a palavra de Deus se cumpre, porque está escrito, Romanos capítulo 6 e versículo 23, que o salário, que a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso está escrito, Romanos 8, a partir do versículo 6 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, é vida e paz. Oh, glória a Deus. Portanto, a inclinação, aleluia, da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, que é a sua palavra, que são os seus mandamentos, que são os seus ensinamentos, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, na desobediência, na mentira, no engano, nas festas mundanas,
na vaidade mundana, na pornofonia, nas pornografias, que não rejeitam as coisas erradas desta vida, não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão no Espírito, os que vivem no Espírito e que se alimentam do Espírito, que é a sagrada, que é a santa, a inerrante, a inefável, a inacessível palavra da justiça divina, que são as Escrituras sagradas, os 66 livros do Antigo e do Novo, aleluia, Testamento, conhecido antigamente como a nova, a sagrada, a perfeita e eterna aliança de Deus com os homens e dos homens com Deus, para com aqueles que creem, para com aqueles que acreditam, para com aqueles que obedecem e que rejeita a desobediência, para cumprir em seus corpos a justiça divina. Por isso está ordenado aos homens, aos seres humanos, morrerem unicamente uma vez, vindo depois disso o juízo. Então é necessário arrepender-se, porque está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo 10 e no seu versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Yeshua HaMashiach, a justiça divina, a graça salvadora de Deus, veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, e vida eterna, e vida presente, e vida no porvir. Ele é o seu sustento, Ele é o seu alimento, Ele é a sua força, Ele é o seu guia, Ele é o seu redentor, Ele é o seu rochedo, Ele é a rocha verdadeira, Ele é o refúgio bem presente na angústia. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, e nele está a graça, a justiça divina, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que está escrito no livro de Romanos, no seu capítulo 5, a partir do versículo 1, tendo sido, pois, justificados por Deus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se arrepende, quando a graça, a justiça divina te encontra, a primeira coisa que o homem sente, que a mulher sente, que o jovem sente, que a moça sente, é o baque, é o poder divino do arrependimento. Você sente os seus pecados te acusarem, você sente o pecado te abater, você sente o pecado estar matando-te diante de Deus e diante dos homens. Quando as pessoas se olham no espelho, elas contemplam não a face de um ser humano, mas a face da morte, porque estão mortas em seus pecados, em suas concupiscências. Mas quando o homem, quando a mulher está debaixo da graça do Espírito Santo, quando se contempla no espelho, não vê mais a face de homem, nem a face de mulher, mas contempla a vida, contempla a graça, contempla a unção, contempla o poder e a misericórdia divina que alcançaste, não por merecimento, mas pela graça, que é a justiça divina a favor de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. De é por isso que está escrito
no livro de Romanos, no seu capítulo 8 e no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que está escrito: oh glória a Deus, oh louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 10 de Romanos, aleluia, no capítulo 10 de Romanos e no versículo 18, oh glória a Deus, está escrito: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Todos estão tendo a oportunidade de ouvirem a palavra da vida eterna, a palavra do arrependimento, a palavra do perdão, a palavra da reconciliação, a palavra da salvação, a palavra da justiça, porque está escrito que quando nós cremos no Senhor, isso nos é imputado como justiça, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, presenteador, que é misericordioso para com aqueles que o temem, para com aqueles que o buscam e o buscam de todo o coração. É por isso está escrito, Isaías 59, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, agravados, tampados para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Creia em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14, o Senhor está falando para não se turbar o seu coração, mas crê nele, crê em Deus, crê nele como filho de Deus, porque através do filho se encontra o Pai, através do Pai é lhe dado o filho, não por favor e não por bondade divina, mas por pura justiça, porque está escrito que Deus é justo. Está escrito no Salmo 68 que Pai de órfão e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. 68 verso 5, oh glória a Deus, existe um lugar santo, existe um lugar divino, existe um lugar sagrado onde Deus espera que todos os homens se arrependam, se consertem, tenham frutos dignos de arrependimento e alcance o seu favor e alcance a sua misericórdia, não por favor de Deus, mas por justiça divina, que é a graça. A graça é a justiça de Deus a favor de todos os homens, na face, na pessoa gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque é chegado a vós, é chegado a vós outros, é chegado a vocês, ó reinos, tribos, nações, casas, povos, famílias e línguas, em toda a face da terra, a vida eterna. Arrependei-vos, 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 porque Yeshua HaMashiach, a justiça de Deus, está chegando. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela tua sagrada palavra, pela tua sagrada justiça divina, meu Deus, que nós compreendemos em Romanos capítulo 10, Senhor,
que a graça não é um favor imerecido de Deus, mas é a justiça de Deus para com todos os homens, Senhor, porque nós nascemos e não tivemos culpa, ó Deus, do pecado adâmico, do pecado de Adão, Senhor, e o Senhor, vendo a sagrada e divina justiça do Senhor, o Senhor trouxe salvação a todos os homens, e na plenitude dos tempos, Senhor, enviando no século primeiro o seu sagrado Filho, como a justiça divina, como a graça divina, o Senhor nos trouxe a salvação eterna para todo aquele que nele crê, porque está escrito, Senhor, que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Ó meu Deus poderoso, ó meu Deus justo e verdadeiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach de Deus, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos divinos, pelas tuas misericórdias, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos fala, meu Deus, que a tua misericórdia veio à casa de Davi, e eles, Senhor, os rejeitaram, porque confiaram mais, ó Deus, em sua própria justiça do que na justiça divina, através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. É por isso que está escrito no livro de Jeremias, no seu capítulo 21 e no seu versículo 11, meu Deus, e a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. E no versículo 12 está escrito: ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor. E é Satanás, Senhor, é o grande dragão, meu Deus, é a antiga serpente, ó meu Deus, são os demônios, ó Deus, que são os opressores, Senhor, nos dias atuais, usando homens e mulheres perdidos, Senhor, para completar, ó Deus, o seu reino de injustiça. Então está escrito, meu Deus, que devemos livrar pelo poder da tua palavra. Ó meu Deus, meu Deus, meu Deus, ó Senhor da glória, julgando justamente pela manhã, no sentido de ser do dia, no sentido de andar na luz, Senhor, porque pela manhã se trata de dia, se trata de dia ensolarado, se trata de viver, ó Deus, não julgando segundo o olhar dos seus olhos, nem o ouvir dos seus ouvidos, mas segundo a reta justiça divina, pelo poder da sua palavra, debaixo da luz divina sagrada, que é o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, para que todo aquele, meu Deus, que está debaixo do jugo do opressor, seja livre, seja liberto, seja transformado pela unção divina do Espírito Santo. Sai, diabo, sai, demônios do inferno, sai, 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 sai agora, larga esta alma, larga esta vida agora. O sangue de nosso Senhor tem poder, o sangue de nosso Senhor tem poder, em nome do sangue de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Você que ouviu a palavra do Senhor neste momento e sentiu o toque do Espírito Santo para se arrepender dos seus pecados, ore a oração de confissão comigo, para que faças uma aliança com Deus neste momento, e Deus te livrará da mão do opressor. Diga: meu Senhor, meu Deus,
eu te peço o perdão divino de todos os meus pecados. Oh meu Deus, eu fui alcançado agora pelo poder da tua palavra, da unção divina, do sagrado e perfeito Espírito Santo. Risca agora, meu Deus, o meu nome do livro da morte e do inferno, onde muitos, Senhor, estão presos nas mãos do opressor. Oh, meu Deus, escreve agora o meu nome lá nos céus, no livro da vida, e sela, Senhor, com a unção divina do Espírito Santo e com a gota do teu sangue, para o grande dia da vida eterna, eu morar contigo, com os santos anjos, com os profetas, com os apóstolos e com teu amado Filho, que hoje eu aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, para a vida eterna. Meu Senhor, eu te agradeço pela graça que é a justiça divina que me alcançou através do teu Espírito Santo, pelo poder inerrante da tua palavra. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus, fazendo a pequena oração da fé. Comece dando glória, 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 glória a Deus. Graças, Senhor, meu Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor, pelas tuas compaixões, meu Deus. Faze-nos justiça, Senhor. Alcança nossas vidas, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados. Livra-nos, ó Deus, do tentador, do opressor, do espoliador. Livra-nos, ó Pai, e perdoa os nossos pecados por tua misericórdia, por teu amor, Senhor, por tua compaixão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Digam comigo: a paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.